Eu sou o Myron, sou seminarista da Paróquia Sagrada Família e sou da comunidade de origem de São Sebastião, que pertence à Paróquia São Sebastião, localizada então no centro da nossa cidade. Eu sempre digo que vocação é uma jornada, um desafio, uma proposta que é feita a um candidato, e essa jornada ela não é feita de forma solitária. Essa jornada ela é feita sempre com um companheiro, que é o nosso grande amigo Jesus. E essa jornada tem um fim, ou seja, a vocação ela é uma resposta para nos trazer a felicidade, para fazer os outros felizes e nos conduzir à santidade. Então, isso tem me motivado sempre na minha caminhada. É uma pergunta um tanto quanto difícil de colocar em palavras, porque a gente poderia dizer tantas outras coisas, mas sim, sem sombra de dúvida, vocação é uma jornada desafiadora, mas super alegre, feliz, com a meta à santidade. A minha vocação foi despertada numa capela do Santíssimo. Na verdade, naquela altura do campeonato, podemos dizer assim, eu já estava envolvido em inúmeras atividades na paróquia e ali envolvido na liturgia, no Ministério de Música, etc. E aí um seminarista, então, queria conversar comigo. Eu então marquei um horário, marquei uma data e me propus a ter essa conversa com ele, até que ele então me chamou na Capela do Santíssimo e diante de Nosso Senhor me fez aquela pergunta que eu mais temia, e a mesma pergunta que talvez mudaria toda a minha vida para o resto da vida. Você gostaria ou já pensou em ser padre? E a partir daquele momento o meu coração ficou inquieto e eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser dar uma resposta àquela pergunta. Mas mais do que uma resposta simplesmente por palavras, uma resposta concreta. Até que então, depois de determinado tempo, isso já estava com quase 17 para 18 anos, eu ingressei no seminário. O primeiro grande desafio, quando eu ingressei na vida do seminário, foi o sair de casa. Aquele rompimento, aquele desligamento da vida e do convívio familiar. E quando eu percebi, já estando no seminário, eu tive que então me gestar e gestar a minha própria vida. Aprender a fazer tudo aquilo que antes era feito ou pelo meu pai ou pela minha mãe. Então esse foi o grande desafio. O segundo deles, a vida disciplinar. Podemos dizer também que esse foi um grande desafio que eu percebi logo de primeira. Isto é, o acordar cedo, o ter disciplina nos estudos, o ter disciplina nas orações, enfim, nas diversas atividades do seminário. Esse também foi um grande desafio, até que nós aos poucos fomos pegando o ritmo. E o que eu aprendi com tudo isso? Aprendi que na vocação, Cristo exige tudo de você. Ele te quer por inteiro e não deseja pedaços ou sua metade. Então hoje eu percebo que essas dificuldades que aqui citei, poderia dizer inclusive inúmeras outras, mas só nos quer conduzir a isso. Na vocação, no chamado, se há uma resposta, o Cristo precisa de nós por inteiro, totalmente doado em prol do serviço do Reino. Um dos primeiros sentimentos que brota depois de quase 10 anos de caminhada, primeiramente, total gratidão a Deus, porque fez de mim, frágil, pequeno instrumento, maravilhas. Há inúmeras pessoas, há inúmeros lugares que conheci e oportunidades que tive por meio do sim que dei um dia à vocação. E aqui quero apelar um pouco também para o lema que eu escolhi para a minha ordenação diaconal, que é o serviço. Servo vosso por amor a Jesus Cristo. Então, o sentimento primeiro de gratidão e o segundo, o desejo constante de servir. Servir ao povo de Deus, servir a Deus, servir a igreja por amor a Jesus Cristo e por amor dele, porque escolhido por ele e enviado por ele. Então, primeiro sentimento, gratidão. Segundo sentimento, serviço. Servir, servir sempre.
O meu estágio pastoral na Paróquia Sagrada Família, primeiramente, foi uma grande surpresa e uma grata surpresa. Quando fui avisado, comunicado que para cá tinha sido transferido, vinha de uma experiência em Barra do Piraí, então me emocionei e muito alegre fiquei. Primeiramente por estar na minha cidade de origem, Resende, e depois por também aprender muito com o povo de Deus que aqui já fazia uma longa caminhada pastoral, de mais de 25 anos enquanto paróquia. E caminhada essa da qual eu, estando do lado de lá, da cidade, no bairro de Campos Elíseos, de forma mais específica, ainda não tinha experimentado e vivenciado. E nosso Senhor Jesus Cristo, antes de iniciar o seu ministério, ele aprendeu as principais lições na casa de Nazaré, isto é, no convívio com seu pai e sua mãe. E eu sempre digo que a Paróquia Sagrada Família é essa minha casa de Nazaré. É aqui, então, onde quis a graça divina que antes de eu assumir o ministério, que estou para abraçar em breve, eu pudesse, então, aprender várias lições. Aprender com o povo de Deus, aprender a servir o próprio Deus, partilhar tantas alegrias, tantas tristezas e com eles, então, com o povo que aqui habita, nessas comunidades que compõem, nessa rede de comunidades que compõem a nossa paróquia, poder então doar-me cada vez mais e melhor ao próprio Deus. Então quero desde já agradecer a todos que têm fundamental importância na minha caminhada e na minha resposta vocacional. Toda vez que saio daqui, quando volto para o seminário todo domingo, meu coração volta mais largo, mais compassivo, mais fraterno, porque com vocês eu consigo aprender esses nobres sentimentos que brotam do coração de Jesus. Muito obrigado desde já pelas orações e pelo carinho da nossa amada Paróquia Sagrada Família. Agradeço também aos padres dos quais eu tive a graça e tenho a graça de conviver fraternalmente todos os finais de semana. Quando aqui cheguei na paróquia, estavam aqui então como padres, como pastores, esse rebanho amado do povo de Deus, o padre Rafael, que hoje está em Volta Redonda, e o nosso atual pároco, o padre Maurício, como também o nosso bispo emérito, Dom Francisco. Então, tenho a grata alegria de iniciar a experiência com esses três pastores que muito me ensinam e me ensinaram quando aqui cheguei a caminhar como povo de Deus e também a responder cada vez mais generosamente o chamado do Senhor, como também agora com o Padre Luiz Cláudio. Eu tive a grata alegria de lá em Barra do Piraí fazer um estágio com ele, então vim para cá, fui transferido para Resende e depois o Padre Luiz Cláudio também veio. A nossa amizade já era firmada e hoje, com a graça de Deus, eu, Padre Maurício, Padre Luiz Cláudio, Dom Francisco, então todos os finais de semana convivemos e estamos aí colaborando para o crescimento do povo de Deus na nossa Paróquia Sagrada Família. Gratidão, então, aos padres pelo seu serviço generoso a Deus e à Igreja e, portanto, me ensinarem e impulsionarem a doar a vida por Cristo e pelo Evangelho. Então, toda essa resposta vocacional que partilhamos até aqui desabrocha, então, no dia 11 de setembro, na qual serei ordenado diácono a serviço da Igreja e do povo de Deus. Então, convido você que nos acompanha nesse vídeo a participar comigo no dia 11 de setembro, às 10 horas da manhã, na comunidade matriz de São Sebastião, ali no Campos Elíseos. E você tem duas formas de participar. A primeira delas, então, é a forma presencial. Você pode, então, agendar, fazer o seu agendamento pelo número que está aí na sua tela e mandar uma mensagem e lá, então, eles vão garantir a sua vaga. Ou você também pode participar comigo desse momento importante para a vida vocacional pessoal minha, como também da nossa diocese e da nossa paróquia, de forma virtual, pelas redes sociais da nossa diocese, pelas redes sociais do nosso seminário e pelas redes sociais da nossa paróquia. Desde já, peço que você me acompanhe com as suas orações pelo dia 11 de setembro, como também pelo exercício do meu ministério diaconal ao longo de todo o tempo que assim Deus desejar. Deus te abençoe muito. Fazer valer a pena toda dor,
vocação é me doar, e por amor darei o meu melhor, pois o Senhor que um dia me chamou quer que eu seja